esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: em verdade, eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também. E tu dizes: se alguém guardar minha palavra, jamais verá a morte? Acaso és maior do que nosso pai Abraão, que morreu como também os profetas? Quem pretendes ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai, Abraão, exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tens e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tua palavra eu quero viver, mesmo que tudo eu venha perder. Tua palavra eu quero viver, mesmo que a vida eu venha perder. Eu sei que terei mais lá no céu, terei muito mais lá no céu, e uma verdadeira vida aqui perto de ti, felicidade sem fim. E Deus quer nos dar isso que nós acabamos de cantar. Deus quer nos dar felicidade eterna, sem fim. Nós estamos nessa última semana da Quaresma. Domingo começaremos a Semana Maior, com a celebração do Domingo de Ramos. E tudo aquilo que nós vivemos já nestes quase 40 dias está culminando para que nós possamos tomar uma decisão. A quem nós queremos seguir? A quem nós queremos dedicar a nossa vida? Em quem colocamos a nossa confiança? Tudo vai como que num funil, se afinilando, até chegar o momento em que nós precisaremos dar uma resposta. Essa resposta nós começaremos a partir de domingo. Vamos subir até o Calvário com Jesus, vamos ouvir ali todo o Evangelho que narra a paixão de Jesus, mas o que tudo isso diz para a nossa própria vida? Nessa quinta-feira, nessa última quinta-feira desta Quaresma, a Quaresma de 2017, que bom que nós cantamos essa música, porque é o que Deus nos promete, é o que Deus tem para nós.
felicidade eterna. Quem quer ser feliz aqui, levanta a mão. Ótimo, pode baixar. Tem gente que chegou agora e levantou. Quem quer ser feliz, levanta a mão. Muito bem. É preciso trilhar um caminho. Na liturgia de hoje, na primeira leitura do livro do Gênesis, Deus promete muitas coisas para Abraão. Não sei se você estava atento à leitura, mas começa dizendo: naqueles dias, Abrão, que ainda não era Abraão, prostrou-se com o rosto por terra, e Deus lhe disse, e aí começam as promessas: farei de ti o pai de uma multidão de nações. Primeira coisa que Deus promete a Abraão: descendência. Já era velho Abraão. A sua esposa também era velha. Até a própria palavra de Deus, quando a esposa de Abraão sabe dessa história, ela mesma vai dizer: mas como eu, uma velha acabada. Pensa numa velha acabada. A esposa de Abraão era uma velha acabada. Nada, não é a senhora não, viu? Só está batendo no peito aí, mas não é a senhora não. Mas a velha acabada da esposa de Abraão. E Deus promete isso, mas Abraão poderia também dizer: mas eu também, um velho acabado. E Deus vai falar, a primeira promessa que Deus faz a Abraão é essa: farei de ti o pai de uma multidão de nações. A primeira coisa que Deus promete a Abraão é a descendência. Eles eram velhos, eles não tinham filhos ainda, não poderiam ter filhos, principalmente se não puderam ter filhos na juventude, quanto mais agora na velhice. Mas Deus promete. Ou seja, as promessas de Deus nos faz tocar o impossível. Por isso que é necessário estarmos atentos àquilo que são as promessas de Deus. As promessas de Deus nos faz tocar o impossível. Abraão estava velho. A esposa de Abraão, além de velha, era estéril. Não poderia ter filhos, quanto mais naquela idade. Mas Deus promete. Impossível isso, mas Deus promete. Abraão poderia ter duvidado, mas Deus prometeu para ele. Primeira coisa: farei de ti o pai de uma multidão de nações. Segunda coisa que Deus promete a Abraão, na leitura de hoje: estabelecerei minha aliança entre mim e ti e teus descendentes. Segunda coisa que Deus promete a Abraão: aliança. O que nós cantamos no Salmo. O Senhor se lembra sempre da aliança. O Senhor não se esquece da aliança que Ele fez a Abraão. Ele que fez essa aliança, Ele que estabeleceu esta aliança. Qual foi esta aliança? Eu estarei contigo, Abraão. De hoje em diante você nunca mais estará sozinho. Eu terei outras promessas que farei para você. Você vai viver sim, você vai trilhar sim um caminho que vai ter dores, que vai ter sofrimentos, que vai ter desafios, sim, vão ter todas essas coisas, mas eu estarei contigo, Abraão. Deus promete a Abraão uma aliança, um contrato. E Deus é fiel. Se Ele fez um contrato com Abraão, Ele não iria desfazer. Deus promete descendência, que já era impossível. Deus promete aliança, que agora Abraão poderia ter dito: quem é esse cara? Quem é este tal que apareceu para mim? Porque Deus se revela primeiro a Abraão. Quem é este agora que está se revelando, dizendo que é Deus, que é o Criador, que é o Todo-Poderoso, que é aquele que fez tudo? Quem é esse agora que vai dizer: eu estabelecerei contigo uma aliança? Veja quem eu sou. Um velho, acabado,
com uma velha, acabada, estéril. Mas Deus promete essa aliança a ele. Sem ter méritos. Aqui que é o mais bonito. Não tinha méritos de Abraão, mas foi escolhido. Ele não tinha méritos, mas ele foi escolhido. Deus promete descendência. Deus promete aliança. E tem a terceira coisa que Deus promete. A ti e aos teus descendentes darei a terra em que vives como estrangeiro. Todo o país de Canaã como propriedade para sempre. Abraão aí agora deve ter feito assim, não, peraí, esse tal de Deus é doido. Eu sozinho com a minha esposa, como é que eu vou ter toda essa terra aqui? Eu que sou estrangeiro, eu que sou nômade, porque Abraão era o nômade. Como existem os pássaros que migram, os pássaros migratórios, que quando é calor vai para um lado, quando aquele ambiente começa a esfriar, eles vão para outro, como as baleias, como os peixes migratórios. Abraão naquela época era alguém assim, que ia andando de canto em canto, de lugar em lugar, porque não tinha um lugar fixo, porque ele não conseguia estabelecer um lugar fixo. Ele não tinha condições de, por exemplo, se esfriasse muito, ele não tinha condições de suportar o frio. Então ele ia para um lugar mais quente. Se ali começasse a esquentar demais, ele ia para as montanhas. E assim era a vida de Abraão e de muitos naquele tempo. Não tinha ar-condicionado quando está muito calor, não tinha lareira quando esquenta, ou não tinha calefação quando esfria. Desculpe, lareira quando esfria. Não tinha. Não tinha os meios de transporte que nós temos hoje. Não tinham. Então ele tinha que viver conforme as coisas eram mandadas do céu. E agora este tal de Deus, que promete para Abraão mais um impossível. Te darei a terra em que vives como estrangeiro. Que loucura é isto? Deus promete primeiro descendência a um casal estéril. Depois Deus promete aliança a alguém que era um mísero nômade. Alguém que não tinha estrutura nenhuma, alguém que nunca nem mesmo conhecia esse tal de Deus. Depois um outro impossível. Deus promete a terra que Abraão estava ali. Tudo isso com apenas uma condição que está lá na leitura do Gênesis. Veja, 3 impossíveis Deus promete a Abraão. Descendência. Farei de ti pai de uma multidão de nações. Segundo impossível, estabelecerei minha aliança entre mim e ti e teus descendentes. Terceiro impossível, darei a terra em que vives. Te darei a terra como vives. Tudo isso, todos esses impossíveis. E neste contrato Abraão só teria que fazer uma coisa. Termina a leitura dizendo: guarda a minha aliança, tu e a tua descendência para sempre. Esta era a condição. Esta era a cláusula principal do contrato. De um casal estéril se tornar pais de uma multidão, de um mísero nômade se tornar agora alguém que faz aliança com o Todo-Poderoso, e de um estrangeiro tomar posse de uma terra que não era dele. A única condição, a única cláusula deste contrato era guardar esta aliança que Deus estava fazendo ali. Pensa se é você isto aqui. Pensa nas promessas que Deus já te fez.
Como eu disse no início, quando Deus promete, significa, quando Deus nos faz uma promessa, significa que eu começo a tocar no impossível. Porque se é possível para mim, não precisa ter a mão de Deus. Deus só toca naquilo que não é possível para mim. E saiamos dessa missa querendo tocar nos impossíveis, querendo tocar na promessa de Deus. Eu não sei o que é impossível para você. Para Abraão, 3 impossíveis. Primeiro, ele era estéril, ele não poderia ser pai. Segundo, quem era ele para fazer uma aliança com Deus? Terceiro, ele era pobre. Ele era um nômade. Como é que ele poderia se tornar dono de toda aquela terra? Começa a pensar agora. O que é impossível para você? O que é impossível para você? Deus quer te dar isto que você precisa, que é impossível. Não é apenas o que você quer, mas pense. Aquilo que você precisa, que é impossível, esta é a promessa de Deus para você nesse dia. Mas tem uma condição: guardar a aliança que Deus fez conosco. Aí nós cantamos o salmo. O Senhor se lembra sempre da aliança. Para dizer, para confirmar a nós, Ele vai lembrar sempre. Ele não vai voltar atrás daquilo que são as promessas dEle para a nossa vida. Ele não vai voltar atrás, Ele não vai recuar, Ele não vai mudar. Não! Ele não vai recuar naquilo que Ele já te prometeu. Se foi Ele que prometeu, claro. Ele não vai recuar, nem vai negar, nem vai se contradizer naquilo que Ele já prometeu. Porque Ele já prometeu e Ele vai cumprir. No tempo certo, no tempo dEle. Mas só para nos vislumbrar, mas só para nos deixar vislumbrados, que quando Deus me promete algo, eu começo a tocar no impossível. A promessa de Deus para a tua vida significa tocar no impossível para você. Se foi Ele que prometeu, e se Ele prometeu, tenha certeza, você já toca no impossível. E aconteceu tudo o que nós sabemos. Abraão teve o filho, Isaque. A partir do neto de Abraão, Jacó, que depois mudou o nome, já não era mais Jacó, agora já era Israel. E a partir de Israel, as 12 tribos, e ali foi crescendo. E Deus continuando a sua aliança fiel. A terra de Israel que continua até os dias de hoje. O povo que nasceu de Abraão continua até hoje. Mas todas essas promessas que Deus fez a Abraão, há mais ou menos 4.000 anos atrás, 3.000 e poucos anos atrás. A promessa que Deus fez a Abraão se cumpre em Jesus. Quando o Filho de Deus, o verdadeiro herdeiro, chega, se cumpre todas as promessas. E aí por isso que nós ouvimos no Evangelho. A condição para que essas promessas de Deus, que é para nós, porque veja, farei de ti o pai de uma multidão de nações. Nós estamos aqui. Nós somos parte dessa multidão de nações. Estabelecerei minha aliança entre ti e os teus descendentes. Nós somos descendentes de Abraão, porque Cristo era descendente de Abraão. E eu darei a terra em que vives a ti e aos teus descendentes. Ou seja, a terra também é nossa. Então essas promessas todas que Deus fez a Abraão lá atrás, se cumprem em Jesus. Por isso que o Evangelho de hoje traz aquela discussão entre Jesus e os que eram chamados os filhos de Abraão.
Mas em Jesus, a promessa chega a essa plenitude. Só que muda de figura. Traz a concepção correta daquilo que Deus tinha dado como promessa a Abraão. Começa aqui a clarear qual era a aliança que Deus queria fazer com o seu povo. Começa a clarear o que significava o Abraão ser pai de uma multidão. Qual era a terra verdadeira que Deus iria dar. Somente em Jesus começa a se compreender o que realmente Deus tinha prometido a Abraão. E aí entrando Jesus, me desculpe falar essa gíria, mas entrando Jesus na parada, começa aqui a tocar cada um de nós. E aí é onde eu entro para perguntar qual vai ser a sua decisão. Jesus começa o evangelho dizendo assim: em verdade vos digo, se alguém guarda a minha palavra, jamais verá a morte. Espera aí, a primeira leitura terminou dizendo: guarda a minha aliança, tu e tua descendência para sempre. Essa é a condição para recebermos as promessas que Deus tinha feito a Abraão. Começa o evangelho dizendo: guardar a palavra, mas não mais de Deus, agora daquele homem chamado Jesus. Para que nós possamos entender qual é a descendência de Deus. Todo mundo. A descendência que Deus deu a Abraão, que fez de Abraão o pai de uma multidão de nações, essa descendência em Jesus, agora não é apenas um povo, mas agora é todos. Somos todos nós. Por isso que para sermos portadores dessa promessa, ou melhor, desculpe, portadores da realização dessa promessa, para recebermos esta promessa, não podemos ficar de braços cruzados. Se Deus, a partir de Abraão, disse: te farei pai de uma multidão de nações, a multidão das nações precisa saber quem é o verdadeiro pai. E aí entra eu e você. Eu não posso ficar com os braços cruzados. Eu preciso sair do meu comodismo, da minha zona de conforto, porque eu sou portador da realização dessa promessa. Só que eu preciso levar essa promessa ainda a muitas pessoas. E aí entra nós falarmos disso para os outros. Falar significa evangelizar os outros, para que mais filhos se aproximem do verdadeiro Pai que é Deus, para que mais pessoas se aproximem do verdadeiro Senhor que é Jesus, que morreu por nós numa cruz. Eu não posso ficar detendo a minha promessa ali. Eu preciso fazer com que essa promessa que é para mim também: farei de ti o pai de uma multidão de nações. Eu preciso levar isso aos outros. A quem você tem levado esta promessa? Você é filho de Deus. Muitas vezes nós podemos até querer chamar a pessoa de filho de outra coisa, né? Mas a quem nós temos levado? E aqui eu estou falando de descruzar os nossos braços, enquanto ficamos presos em coisinhas. Milhares de pessoas estão cada vez mais distantes daquilo que é a promessa de Deus: farei de ti pai de uma multidão de nações. Enquanto nós estamos com os nossos braços cruzados, não fazendo nada, uma multidão de pessoas desconhecem o verdadeiro pai deles. E nós que sabemos, precisamos dizer. Eu quero cutucar você. E eu peço que a palavra cutuque provoque em você isso.
Você já sabe quem é o teu pai, que é Deus. Mas outras pessoas não sabem. O resto da descendência, que foi a promessa de Deus, ainda não sabe. E nós precisamos falar. E por que que você ainda não está falando? Falando com a vida, falando com as palavras, falando com as escolhas, falando com os propósitos, falando com a sua postura, falando com o seu estilo de vida. A descendência de Deus precisa saber quem é o pai dela. E o pai dela é um só, é Deus. Mas Ele prometeu a Abraão, essa promessa chegou até nós, mas precisa chegar ainda a muitos. E nós somos aqueles que podemos falar para aqueles que ainda não sabem. Para quem você já falou de Deus? Para quem você fala de Deus? Às vezes você não tem um microfone como eu estou tendo. Mas na fila de um banco, no banco de um ônibus, no aeroporto, na fábrica que você trabalha, você taxista, no passageiro que entra no seu carro, você professora na sala de aula. Ah, padre, as leis proíbem. São Paulo diz que nós temos que evangelizar oportunamente e inoportunamente, até quando nós não temos oportunidade. Quem sabe que é filho de Deus, revela aos outros o verdadeiro Pai. Agindo oportunamente e inoportunamente. Mas Deus também prometeu a Abraão a aliança. E em Jesus essa aliança toma uma verdadeira significância eterna, porque não precisa mais fazer como até Jesus, matar bodes, matar carneiros, ofertar animais, não precisa mais disso, porque Ele já se fez, e nós vamos ver isso no domingo de Ramos. Ele é o verdadeiro Cordeiro que se imola, que se entrega a nós. Você vai ouvir daqui a pouco eu falar quando eu estiver com o cálice do sangue de Jesus. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Por que que nós cantamos o salmo que o Senhor nunca se esquece da aliança? Porque o sangue do Filho dele selou esta aliança. Mas quantas pessoas precisam saber disso ainda? Deixa eu te dizer uma coisa. As outras alianças que nós podemos fazer no mundo, nenhuma é mais forte do que a aliança de alguém que derramou o seu próprio sangue. E esse foi Jesus. Então você não precisa temer. Você não precisa nem dizer: eu estou sozinho, fui abandonado, ninguém me ama, ninguém me quer. Alguém derramou o sangue dele por você. Alguém fez com que esta aliança prometida a Abraão se tornasse uma aliança eterna. E em cada missa que você for, o padre, o bispo vai dizer: este é o cálice da nova e eterna aliança. Primeiro, porque é sempre nova. Deus sempre renova a aliança com você. Ele não desiste de você. Por mais que você esteja no lixo, por mais que você tenha se enfiado no pior buraco que tenha, Deus não vai esquecer de você, porque Ele fez uma aliança eterna com você. Mesmo que você não queira mais saber de Deus, mesmo que você, como existe agora por aí afora, religiões satanistas, pessoas que agora deixam Deus e vão cultuar Satanás, vão cultuar não sei o que lá, que ficam nas encruzilhadas cortando o pescoço das galinhas, que fica derramando sangue de animais. Alguém que é Deus derramou o sangue por você para não precisar mais fazer isso. O sangue derramado na cruz por Jesus nos dá a certeza: a aliança que Deus fez comigo é eterna. Ele não se esquece.
Não foi isso que nós cantamos no Salmo? Ele não vai esquecer. Por pior que você esteja, na pior situação que você esteja, e eu estou dizendo isso porque o que nos motiva a sair do buraco que nós nos enfiamos é porque Deus não vai esquecer de nós, jamais. Porque uma vez feita esta aliança que Ele prometeu a Abraão e se cumpriu plenamente em Jesus, porque foi o Jesus que derramou o seu sangue por nós, nenhum outro. Ou você vai querer trocar o sangue de Jesus pelo sangue da galinha? Pelo sangue dos pactos que você vai, corta o seu pulso em cruz, e sela, faz aliança também com outra pessoa, ou com outra entidade, ou sei lá com o quê? Alguém que é Deus derramou o sangue dele por você para dizer: esta aliança é eterna. Eu nunca, jamais te esquecerei. Jamais. Você pode até me esquecer. Você pode até me odiar. Você pode até dizer que eu não presto. Mas Deus sempre vai dizer, por mais que você fale isso, eu jamais te esquecerei. Porque o sangue do meu filho na cruz foi derramado para selar a aliança que eu fiz com você. Essa foi a segunda promessa de Deus, e que se cumpre em Jesus. E a terceira: Deus prometeu a Abraão a terra. A terra para um que era nômade. A terra que era impossível para alguém que não tinha dinheiro, que não tinha o que fazer, que não tinha nem onde dormir direito, porque andava de um lado para o outro, dependendo da situação climática. Deus promete a terra. E Jesus prometeu a terra também para nós. Mas não essa. Deus disse: na casa de meu Pai há muitas moradas, e uma delas é sua. A terra que Deus promete, e que em Jesus as portas dessa terra se abrem, porque nós temos acesso a ela, é céu, é vida eterna. É aquilo que nós cantamos no início, é a felicidade sem fim. É a felicidade que só Deus pode nos dar. É a felicidade que só Deus pode nos dar. E o que você tem escolhido na vida? A promessa de Deus, as promessas de Deus, ou as promessas do mundo? Veja, você já sabe que é filho de Deus, mas outras pessoas não sabem. Então é hora de sair da zona de conforto. Padre, mas eu não sei falar, eu não consigo, eu não tenho estudos, eu não sei. Mas você pode falar para alguém simplesmente: você sabia que Deus te ama? Para quantas pessoas você já falou isso? Essa é a descendência que Deus prometeu a Abraão e que ainda não foi cumprida, porque ainda as pessoas não estão evangelizadas. E nós precisamos evangelizar. Deus prometeu a aliança a Abraão, e ele jamais iria esquecer essa aliança, e para provar que ele não iria esquecer, ele enviou o seu filho para derramar o seu sangue. E essa aliança é agora lavada pelo sangue de Jesus. Deus prometeu terra a Abraão, mas Abraão morreu. Mas a verdadeira terra que Deus tinha prometido a Abraão é aquela terra que nós ouvimos na parábola do Lázaro e do homem rico. Os dois morreram. O pobre, o Lázaro, foi para junto da terra do pai Abraão. Aquela ninguém tira.
Jerusalém, Israel, já foi 19 vezes invadida. Desculpem, já foi 18 vezes invadida. Já foi 18 vezes tirada da mão dos judeus. Esta terra que nós temos aqui, quantas vezes nos é tirada? Porque não é esta terra que Deus está prometendo. É céu que Deus promete a você. É céu porque um dia você vai para lá, se você escolher ir para lá hoje. Por isso que eu estou dizendo nessa última quinta-feira da quaresma de 2017. O que você tem escolhido? As promessas de Deus ou as promessas do mundo? Porque em contrapartida a isso que Deus promete, o que o mundo promete? Em contrapartida à descendência, use seu corpo para tudo que você quiser. A nossa sexualidade que é também para gerar vida. E falo também porque também na vida do casal é para gerar prazer, é para gerar ali o encontro entre o homem e a mulher, mas é também para gerar vida. E quantas vezes nós usamos a nossa sexualidade de forma irresponsável, porque é a promessa do mundo. Use! De lá não vai nascer descendência. Quantas alianças o mundo quer fazer com você e comigo, nos fazendo nos submeter a tantas coisas, até ao ponto de chegar e vender a própria alma para o diabo. Quantas terras o mundo nos promete, custe o que custar, passando por cima de quem você quiser. O que importa é você ser ganancioso, porque você pode, você consegue. Essa ideologia do você pode e você consegue, das autoajudas que tem por aí afora. Tomar posse de algo que passa. De que lado você quer estar? Das promessas de Deus, que te promete descendência, mas que é preciso chamar outros a vir para essa descendência? Dessa aliança que foi selada com o sangue de Jesus, dessa terra que é o acesso à felicidade sem fim, ou as promessas que o mundo te faz? De que lado você quer ficar? As promessas que Deus te faz te dão possibilidade de tocar no impossível. Vamos começar a tocar nesse impossível. Vamos ficar em pé. Fecha os teus olhos. Nós vamos cantar a mesma música que começamos a homilia. Porque nós sabemos que teremos mais, mas lá no céu. Porque é a terra que Deus nos promete. E só quem vive a aliança com Deus um dia irá para lá. Essa aliança que foi selada com o sangue de Jesus, não sangue de bodes, não sangue de galinhas, mas com o sangue de Jesus. Essa promessa que te faz filho. Põe a mão no seu coração, fecha os teus olhos e diz assim: meu Pai, Deus é meu Pai, eu sou filho, eu sou desta descendência, que graça, que honra, muito obrigado, meu Pai, porque a minha descendência não termina aqui, porque eu sou filho de Deus. Eu sou filho do Eterno. E o Eterno é meu Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Papai. Porque Jesus derramou o seu sangue por mim. Nenhuma outra aliança vai apagar isso. Por isso, até mesmo quando eu estou longe de Ti, o Senhor não me abandona.
O Senhor não me, O Senhor não me esquece. o Senhor não me esquece. Porque o sangue de Jesus Porque o sangue selou a aliança selou a aliança entre a minha vida, entre a minha vida, entre mim e ti. entre mim e ti. Esta aliança Esta aliança é eterna. é eterna. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, papai. Obrigado, papai. Porque eu posso querer mais. Porque eu posso querer mais. E o mais que eu quero E o mais que eu quero é a terra prometida. é a terra prometida. O céu. O céu. Eu posso ir para o céu. Eu posso ir para o céu. Eu sou habitante do céu. Eu sou habitante do céu. Que ainda caminha neste mundo. Que ainda caminha nesse Mas o meu lugar é lá. Mas o meu lugar é lá. Porque o Senhor me prometeu. Porque o Senhor me prometeu. E por isso eu quero mais. E por isso eu quero mais. Eu quero o céu. Eu quero o céu. Eu quero o céu. Eu quero o céu. Meu pai. Meu pai. Meu papai. Meu papai. Sei que terei mais lá no céu. Terei muito mais lá no céu. E uma verdadeira vida aqui perto de ti. Felicidade sem fim. Sei que terei mais lá no céu. Terei muito mais lá no céu. E uma verdadeira vida aqui perto de ti. Felicidade sem. Os braços erguidos ainda, olha para o alto. E dá a tua resposta agora. Para onde você quer ir? Qual é a verdadeira terra que você quer? Diga. Se é o céu a verdadeira terra, então diga: Senhor, Pai, eu quero o céu. Diga alto: Pai, eu quero o céu. Pai, eu quero o céu. Diga: Senhor, eu quero renovar a aliança. Quero renovar a aliança. Eu hoje renovo a aliança que o Senhor fez comigo. Hoje renova a aliança. Eu quero a tua aliança, Senhor. E renunciar a todas as outras alianças que não te pertencem. As outras alianças. Eu quero o céu, Eu quero o céu. porque eu sou teu filho. Eu sou teu filho. Porque eu sou teu filho, meu Eu Deus. sou teu filho. Eu quero o céu. Eu quero o céu. Diga: eu quero o céu. Eu quero o céu. O céu é o que eu quero. O céu é o que eu quero. Mas lá no céu terei muito mais lá no céu. E uma verdadeira vida aqui perto de ti. Felicidade sem fim. Sei que terei mais lá no céu. Terei muito mais lá no céu. E uma verdadeira vida aqui perto de ti. Felicidade sem fim. Sei que terei mais, só você. Sei que terei Lá no céu. lá no céu. Terei muito. E uma verdadeira Perto de ti. perto de ti. Felicidade sem fim. Felicidade. cançãonovaplay.com. Assine já!